Olá a todos, eu sou o Leonardo, bolsista do Clube da Química 2021 do IFESC Florianópolis. Meu orientador é o professor Éder da Silva Sá, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre as funções nitrogenadas e resolver alguns exercícios. Bom, as funções nitrogenadas são caracterizadas pela presença de nitrogênio em compostos orgânicos. Tais funções podem ser classificadas como aminas, amidas, isonitrilos, nitrilos e nitrocompostos. As aminas, então, são caracterizadas pela ligação entre nitrogênio e um ou mais radicais. A gente pode, então, classificar essas aminas como sendo primárias, secundárias ou terciárias. A gente vai ter uma amina primária quando a gente tiver um nitrogênio ligado a apenas um carbono. Uma amina secundária quando a gente tiver um nitrogênio ligado a dois carbonos. E uma amina terciária quando tivermos um nitrogênio ligado a três carbonos. Seguindo, as amidas são caracterizadas pela ligação entre nitrogênio e um ou mais grupos acila. O grupo acila é aquele em que a gente tem um carbono fazendo ligação dupla com um oxigênio e esse mesmo carbono ligado a um radical. Então, dentro das amidas também podemos classificá-las em primárias, secundárias e terciárias. E então vamos ter amidas primárias quando tivermos um nitrogênio ligado a um grupo acila. Amida secundária, quando tivermos um nitrogênio ligado a dois grupos acila, e amida terciária, quando tivermos um nitrogênio ligado a três grupos acila. As nitrilas, então, são derivadas do cianeto de hidrogênio, que é o HCN, pela substituição do hidrogênio por uma cadeia carbônica. Por outro lado, as isonitrilas são derivadas do isocianeto de hidrogênio, que é o HNC, pela substituição do hidrogênio por uma cadeia carbônica também. Por fim, os nitrocompostos são compostos orgânicos que apresentam o grupo nitro, que é o NO2. Então, nós vamos ter nitrocomposto quando tivermos o NO2 ligado a um radical. Relembrando antes de ir para os exercícios as funções oxigenadas, que já tem vídeo no canal do Clube da Química, é quando nós temos compostos orgânicos com a presença de oxigênio. E as principais, né, são várias, mas as principais são álcool, éter, fenol, aldeído, cetona, ácido carboxílico e éster. Partindo para a primeira questão, que ela diz o seguinte: o paracetamol é um dos analgésicos mais populares e sustentáveis. Possui capacidade antipirética, mas sem propriedades anti-inflamatórias importantes. Em razão da possibilidade de ser hepatotóxico, esse fármaco não pode ser consumido indiscriminadamente. E aqui então nós temos a estrutura dele. Com base na estrutura molecular do paracetamol apresentada, assinale a alternativa correta. Bom, a primeira alternativa diz o seguinte: a substância possui a função álcool. Não, porque temos que lembrar que a função álcool é quando nós temos uma hidroxila ligado a um carbono saturado. Nesse caso aqui, a hidroxila está ligado a um carbono insaturado, porque ele está fazendo ligação dupla. Então a alternativa A está falsa. B. No paracetamol existem as funções amida e fenol. Bom, aqui voltando, quando a gente tem uma hidroxila ligada diretamente a um anel aromático, nós temos a função fenol. Então essa parte está verdadeira. E para vermos se tem a função amida, nós vamos olhar para o nitrogênio. E quando a gente olha para o nitrogênio, a gente percebe que ele está ligado a um grupo acila. Portanto, realmente é uma amida. A alternativa B, então, está correta. Já podemos marcá-la, mas vamos ler as outras alternativas. C. No ciclo, os carbonos ligados por ligações duplas estão mais próximos do que aqueles ligados por ligações simples. Bom, não, quando a gente olha para o anel aromático, que é o ciclo que ele se refere, a gente percebe que a proximidade dos carbonos ligados por ligação dupla e simples é a mesma. Então, essa alternativa também está incorreta. D. No paracetamol existem as funções amina e cetona. Não, como já podemos ver, existe a função amida e não amina, e a função cetona é quando nós temos um oxigênio ligado a um carbono no meio de uma cadeia carbônica, o que não é o que acontece aqui. Portanto, a alternativa correta é realmente a letra B, como já havíamos marcado.
Seguindo, a questão 2 é da Olimpíada Estadual de Química, que ela diz o seguinte: entre os medicamentos do chamado kit COVID estão a cloroquina, a ivermectina e a azitromicina. Em comum, todos os tratamentos propostos não apresentam evidências científicas que comprovam a eficácia para tratar ou prevenir a COVID-19. No quadro abaixo estão apresentadas as estruturas químicas desses fármacos. Considerando todas as estruturas químicas dos fármacos citados no texto, é possível identificar os seguintes grupos funcionais. Bom, para poder responder essa questão, a gente precisa ir até cada uma das moléculas e ver quais os grupos funcionais que estão ali. Fazendo essa marcação, a gente percebe que nós temos os grupos éter, éster, álcool, amina e aleto. Lembrando que aleto é quando nós temos um halogênio, que é um elemento da família 7A da tabela periódica, ligado diretamente à cadeia carbônica. Isso é o que caracteriza um aleto. Portanto, olhando para as alternativas, nós percebemos que o gabarito é a letra C: éster, amina, éter, álcool e aleto. A última questão é da UFES, que ela diz o seguinte: o uso do paracetamol durante a gravidez pode trazer riscos ao bebê. Pesquisas recentes apontam que a ingestão de paracetamol durante a gravidez prejudica o desenvolvimento neurológico de bebês. O paracetamol reduz a sensação de dor ao atuar sobre receptores de canabinoides do cérebro. Esses receptores determinam como os neurônios amadurecem e se conectam. Por isso, a ingestão de paracetamol pela gestante pode afetar o desenvolvimento do cérebro do bebê. O esquema abaixo mostra as reações de obtenção de dois analgésicos, o ácido acetilsalicílico, 3, e o paracetamol, 6. É correto afirmar que, aí ele nos dá afirmativas. 01. A função orgânica cetona está presente nos compostos 1, 3 e 6. Bom, essa questão é falsa, porque a cetona, como eu já havia falado na questão anterior, é caracterizada pela ligação dupla entre um oxigênio e um carbono no meio da cadeia carbônica. E olhando para as alternativas, olhando para o quadro, não é isso que nós temos. 2. A molécula de 6 apresenta a função orgânica amina. Bom, quando nós olhamos exclusivamente para aquela molécula, nós percebemos que é falso. Ela apresenta a função amida, porque nós temos um nitrogênio ligado a um grupo acila. Portanto, essa afirmativa também é falsa. 4. No composto 5, o grupo amino está disposto em relação para o grupo hidróxido. Verdadeiro. Conforme podemos ver na própria estrutura, nós temos uma amina primária, que é chamada exclusivamente de amino, que é disposta em relação ao grupo hidroxi, que é a hidroxila. 08. Para preparar 200 cm³ de solução contendo 2 vezes 10 a menos 2 mol por litro do composto 1, serão necessários 552 mg do composto. Bom, quando a gente faz a contagem da quantidade de carbonos, hidrogênios e oxigênios do composto, da molécula, a gente percebe que a massa molar dele vai ser igual a 138 gramas por mol. A gente deixa isso um pouco de lado e agora faz o cálculo de quantos mols serão necessários para preparar a solução. Para fazer isso, a gente pode utilizar a fórmula N igual a mV, onde N é o número de mols, M é a molaridade e V é o volume. N, então, vai ser igual a 2 vezes 10 a menos 2 mol por litro, que é a molaridade, vezes 0,2 litros. Lembrando que 200 centímetros cúbicos são iguais a 200 ml, que é igual a 0,2 litros. Fazendo esse cálculo, a gente encontra que o número de mols necessário é igual a 4 vezes 10 a menos 3 mol. Agora, para finalizar a questão e ver se realmente serão necessários aqueles 552 mg do composto que a alternativa diz, a gente faz uma regra de 3. 138 gramas em 1 mol, então em K gramas nós vamos ter os nossos 4 vezes 10 a menos 3 mol. Realizando essa multiplicação, nós encontramos que K é igual a 552 miligramas, portanto, a alternativa é verdadeira. O gabarito, então, é 0,4 mais 0,8, que são as questões verdadeiras, que é igual a 12. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima.